Beleza, pessoal? Sou Ezequiel do canal Modificando. Aqui no meu lado tá o Maitê. Oi. E hoje, segunda-feira de manhã. Que horas é agora? Muito frio agora. Muito frio, mas tá com frio. 7h43 da manhã. 7h43 da manhã, a gente tá gravando o Bebe Responde de segunda-feira, que vai às 8 horas da noite pra vocês. Isso aí. Então a gente tá aqui já, firmaço. São quantas perguntas? São 7? São 8 perguntas. 8 perguntas e a gente vai fazer a mesma coisa que ela, né? Vamos botar Capítulos, Uhum. que aí a pessoa vai lá e clica lá e vai conseguir dar uma... Lembrando, né, de preferência que vejam todo, né? Mas se ficar mais extenso um pouquinho, não vai ficar ruim de assistir, né? Não. Então tá bom, gente. Vamos nessa? Vamos então? nessa. Então tá, vamos lá, gente. Primeira pergunta. A primeira pergunta é do Francisley Garnier. Acho que é assim que fala. Qual a direção serve na F75? Tô querendo tirar a direção mecânica. Vamos lá, Francisley. Francisley. Vamos lá. Isso é uma coisa complicada de te passar, tá? Porque a vantagem dos nossos Willys, nossas Rurais, nossas F75 e qualquer outro 4x4 que seja raiz, bruto, ferro, é infinita as possibilidades de direção, tá? É infinita. Mas vamos, assim, começar pelo mais prático de todos. Mais prático. Kit da DAP Brasil, setor do Santana ou do Gol, hidráulico, por exemplo. Eles já têm as bases para soldar no chassi, já tem várias coisinhas assim que te consegue adaptar já de pré-pronto, é mais fácil, tá? Essa seria a primeira alternativa, que é a mais fácil de todas. Aí a outra opção, que é um pouquinho mais complicada, mas é muito bom, é pegar um setor de direção de, por exemplo, IS-10, para adaptar, é interessante. O nosso é do Ômega, interessante. Do JPX, o setor de direção é mais difícil de conseguir, mas consegue. Que é o setor com o braço virado para frente, em vez de ser virado para trás. É interessante também. Então tem muitas possibilidades. É difícil dizer um assim que seria mais indicada para ti, a não ser essa que já é pré-pronta, o kit, que nem o da DAP Brasil. Então aí vai o quanto tu quer se empenhar a adaptar esse setor, um setor diferenciado. Uma outra alternativa que tem também, que eu já vi fazerem, é colocar uma direção, vamos dizer assim, coluna elétrica. Que eles usam dos Corollas mais antigos um pouco, que saiu com direção elétrica. Então faz uma direção mecânica, bruta, ficar bem macia, bem leve. É uma alternativa também. Indicar exatamente alguma especificamente não tem como, já entendeu, né, que a gama é bem grande. Mas assim, o nosso que foi adaptado do Ômega, que ele já estava, mas estava um lixo, a gente teve que readaptar tudo de novo, deu um trabalhinho, mas também não é a coisa mais horrenda do mundo. E eu até vou recomendar uma coisa. Como você falou em F75, até semana passada ou retrasada, acho que foi retrasada, o Foco na Aventura comentou no nosso Baby Responde, e ele adaptou uma de S10, se não me engano, na rural dele, na vovozona lá. De repente dá uma olhadinha lá no Foco na Aventura, tu vai ter uma ideia mais ou menos qual foi o trabalho que eles passaram para adaptar esse da S10. Acho que vale a pena, tá bom? Qualquer dúvida aí, comenta de novo aí que a gente tenta te ajudar de alguma forma. Próxima pergunta? A próxima pergunta é do Rafael Antônio. Parabéns, o projeto está ficando top. Tenho um 1,58 e estou apanhando para fazer uma forlink nele. Qual a vantagem de colocar o amortecedor traseiro inclinado? Rafael. Rafael. Beleza, Rafael. Amortecedor inclinado. A F75, se não me engano, usa, ou a Rural, não lembro bem agora, mas eles usam o inclinado. O inclinado, tá? Ele muda um pouco vamos dizer assim, o deslocamento dele. Se ele ficar bem reto, o eixo vai movimentar 2 centímetros, o amortecedor vai comprimir 2 centímetros. Quando a gente começa a inclinar ele começa a diminuir esse curso. Ou seja, ele começa a sobrar o curso. Ele vai subir 2 centímetros, ele vai comprimir 1,5. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer tipo um amortecedor sendo bem pesado, a gente vai conseguir fazer ele ter um resultado mais macio um pouco, conforme vai inclinando. E a outra vantagem da inclinação é quando tu tem um curso de roda independente, tipo um aprofundamento de roda rápido de um lado, ele já está numa posição
que o deslocamento dele vai ser igual a 1 por 1, como fosse reto, então ele vai, digamos, amansar o esmagamento de um lado só. Dos dois ele fica reduzido, ou seja, ele vai ficar macio. Quando ele for mergulhar uma só ou a outra, ou voltar, ele vai ter uma reação melhor, tá? Lembrando, Ezequiel falando, teoria minha e algumas coisas que eu estudei lá de fora, lá, que eu gosto muito de pesquisar. Então, isso aqui é o Ezequiel falando. Eu acho interessante. Quando a gente vai usar o amortecedor de mais carga, é mais interessante ainda, como o nosso é de 11, 13. E ficou perfeito. Então, essa é a minha teoria sobre o amortecedor inclinado. Vamos para a próxima pergunta? A próxima pergunta é do Moacir Noe. Boa tarde, estou inscrito no canal, gosto muito dos vídeos de vocês. Sou de Maceió, Alagoas. Maceió nós não conhecemos ainda. Quem sabe a próxima viagem, né? Oh. Mas um abraço pro pessoal de Maceió. Isso aí. Gostamos que você me responda se os eixos originais do Jeep aguentam usar pneu 33. Vamos lá, Moacir. O eixo do Jeep em si, ele aguentaria várias medidas de pneu tranquilamente. Só o problema é a alavanca que o pneu grande começa a proporcionar nos munhões do Jeep e no rolamento traseiro, por exemplo. Porque conforme a gente vai aumentando o pneu, do centro para baixo, a gente começa a aumentar essa alavanca. Então essa alavanca está aqui hoje, quando a gente faz uma curva, eu vou falar do meu jeito, tá, gente? Eu não sou professor de física, não sou professor de engenharia, não sou nada disso. Mas a teoria, a parte da teoria que a gente presta atenção, que a gente dá uma estudada, a gente começa a somar informações e eu tento ajudar vocês como eu posso. Mas vamos de novo aqui, vou pegar essa garrafa aqui, ó. Vamos supor, o pneu aqui é um pneu original de Jeep que seja 26 polegadas, 27 polegadas mais ou menos de diâmetro. Então, a metade dele está para baixo. Essa alavanca aqui, com o pneu original, ele tem esse resultado aqui embaixo. Então, cada vez que a gente faz uma curva, ou a gente passa numa vala, ou a gente passa num barranco que está comprimindo a roda, a gente tem X esforço aqui no centro da roda. Ou seja, a alavanca é pequena, então o resultado, a força não é tão assim, excessiva. Quando a gente começa a botar um pneu maior, essa parte de baixo, que é a banda, começa a subir. Então a gente já tem uma alavanca maior. Então se a gente passa numa curva em uma velocidade mais alta, ou passa num barranco, ou crava o pneu numa vala e quer tirar, essa alavanca é maior. Então ela acaba forçando mais o rolamento do diferencial, acaba forçando mais os munhões, que vai ter muito mais resultado de esforço aqui, então ela vai começar a comprometer. Se tu anda num regime leve, quando vai fazer uma trilha, não é especificamente uma trilha, é um off-road de passeio, não é uma trilha braba, vai usar aí o pneu 35, que nem a gente, 33 e vai bem, tá? Não vai ter perigo. Claro, vai ter uma manutenção cuidadosa, cuidar a graxa, cuidar os munhões, se não está criando folga. Tem esses cuidados, mas aguenta, tá? Conforme vai aumentando o pneu, essa alavanca vai aumentando cada vez mais. Então, o que eu vou te dizer? Se tu entra nesses requisitos de não fazer umas trilhas extremas, e tu vai andar para curtir, passear e fazer trilhazinhas leve, 35 vai bem. Nós mesmos estamos usando 35, a gente está viajando, a gente está andando para um lado e para o outro, a gente toca no atoleiro de vez em quando. Tá bem até agora e não tem nenhum tipo de folga. Então eu acredito que com esse parâmetro que eu te passei, tu vai conseguir já dar uma medida, uma dosada e ver com a tua própria ideia para ver qual que seria mais adequado para ti. Tá bom? Qualquer coisa comenta de novo aí, que a gente vai tentar te ajudar de uma outra forma. Próxima pergunta. Próxima pergunta é do Antônio Júnior. Olá, casal. Obrigado por sempre responder minhas perguntas. De nada. Minha dúvida é se o câmbio do Chevette aguentaria um motor Perkins 4203 na F75. Uso do dia a dia. Arapongas, Paraná. Beijos pro pessoal de Arapongas. Oh, legal. Antônio, né? Antônio. Antônio, assim, Antônio. Aguentar, aguenta, tá? Mas eu particularmente não usaria.
Agora eu vou explicar por que eu não usaria, tá? O câmbio do Chevette é um câmbio bem robusto, é um câmbio resistente para trabalhar com torque de motor a gasolina, digamos assim. Porque a inércia do motor de gasolina, quando tem um desligamento, ou quando mesmo dá a partida, é mais suave do que um motor diesel. Esse motor PEX, por exemplo, que eu usar, que é um motorzinho, é um excelente motor, mas o que acontece? Só para te ter uma noção, quando tu desliga o motor PEX desse aí, o contra-torque dele ali de desligamento, ele já é uma paulada forte. Então, aquela chacoalhada que dá quando desliga, só aquilo ali, para te ter noção, eu já vi quebrar câmbio, para te ter noção. Tá? E o que o Chevette tem que vai ser fraco? Que é, teoricamente, o fusível do câmbio é a pris. A pris do Chevette vai acabar sendo fraca. E os componentes também, que eles não são robustos o suficiente para aguentar um motor diesel com um torque e um contragolpe na desligamento para esse tipo de motor. Então eu acredito que usando de um jeito muito tranquilo, por exemplo, um exemplo, que eu já tive um caminhão meio, foi mais de um, exóticos, que até no recomendação do fabricante, cada vez que desligava o motor, tinha que debriar, para não ocorrer esse contragolpe na prise e no sistema da caixa, da transmissão. Então, se tomar um cuidado, por exemplo, aí que vem a questão, será que vale a pena isso? Ter esse cuidado extremo? Vai desligar o motor, vai pegar e vai debriar, vai desligar, não pode esquecer disso, porque pode quebrar, acontece, o contragolpe é muito forte. Querer desligar um motor a diesel, que nem tem gente que estragou o estrangulador lá, vai querer desligar puxando uma marcha e matar o motor, entendeu? Esse tipo de coisa jamais poderia fazer com câmbio de Chevette. Um motor desse, eu iria para o câmbio, o 240, o Clark 260, 250, se não me engano. 250, se não me engano, ou de 5 marchas. É um câmbio bem caro, mas é um câmbio muito forte. Poderia botar um motor de 500 cavalos, o troço aguenta, de tão forte que é o câmbio. Que é o que vem equipado na F1000, turbo diesel, vem equipado nos Volkswagen, alguns caminhões da Volkswagen, F4000. Esses são os câmbios extremamente fortes. E tem o de 4 marchas, que saiu na D20, que saiu na F1000 também, que é uns câmbios que é Clark, se não me engano, também, que são robustos, as engrenagens deles são largas, a prisa é bem grossa. Esse seria os câmbios recomendados. Mas como eu falei, se quiser usar do Chevette, que eu já vi em motor diesel, não PERX, mas já vi motor mais brando assim no funcionamento, tipo motor de Tupic, motor de Besta, motor de Sportage. Nesses motores funciona até relativamente bem, mas tem que ter um certo cuidado. Tomara que eu tenha te ajudado de alguma forma. De novo, se eu não ajudei e ficou alguma dúvida, comenta de novo aí que a gente tenta ajudar de outra maneira. Bom? Para a próxima pergunta. Próxima pergunta, então, é do Michael Henke. Show, Ezequiel, mostrando no detalhe o funcionamento. Aproveitando, tenho visto vários Jeeps de rua usando full hidro. O que tu acha desse sistema? E nos eixos, munhão aberto é mais resistente, mas não é muito mais pesado para o sistema de direção? Forte abraço, Michael Henke, Gramado, Rio Grande do Sul. Forte abraço também pro pessoal de Gramado. Beijo, pessoal, tem um pouco de parente em Gramado também. Beijo pros parentes se estão assistindo aí também. Isso aí, Michael. Michael, assim, eu nunca dirigi nenhum off-road, um Jeep, um Troller, nunca dirigi nenhum com full hidro, tá? Eu já dirigi full hidro, tipo trator, reta escavadeira, tá? Relatos que eu acompanho e pesquiso diz que fica bom para andar. Porque existe hoje tecnologias do full hidro que fica confortável, não fica a direção solta nas mãos. Então acredito que fique bom. Em termos de resistência, moinhão aberto, na verdade, ele é feito para tirar o peso de mecanismo. Tipo, moinhão aberto ele tem uma abertura maior entre a linha do eixo, que seja para conseguir resistir pneus maiores, que nem eu estava comentando agora há pouco tempo. Ele é feito para resistir pneus maiores, então a gente consegue pegar aquela alavanca assim que sobra do pneu e ter mais ponto de base, tipo
O pneu é 40, tá sobrando 20 polegadas para baixo, mas o meu moinhão aberto já tá pegando 10 polegadas aqui para baixo. Então a alavanca que sobrou é 10 polegadas, entende? Então ele é feito para melhorar a resistência. Geralmente também a alavanca de giro da direção acaba sendo maior também. Porque se tu tem um pneu maior, tu vai ter um arrasto maior, o setor vai sofrer mais para virar ele. Então, geralmente o braço, a alavanca, acaba sendo maior. O full hidro, a vantagem toda, que ele tem uma resistência monstruosa, ele tem força, que se o pneu trancar numa pedra, ou quebra o pneu, quebra a roda, quebra o braço, arranca full hidro e o troço não para. Então ele tem que ser robusto para usar o full hidro. Necessariamente não só para o full hidro, para usar um pneu grande. Então o moinhão aberto é interessante. Em termos de peso, ele vai ser um pouco mais pesado que o sistema de Willys, por exemplo, porque ele é muito mais robusto. E ele é aberto para ser não tão pesado, porque imagina se fizesse um moinhão gigante, com abertura gigante, fechado que nem o do Willys. Ficaria legal, mas quanto ia pesar isso? Imagina, ia ser muito pesado. Ah, mas teria problema ser pesado? Não teria, porque quem carrega o peso dos eixos é as rodas do pneu. O Jeep está em cima das molas, então ele tem um amortecimento de impacto contra o eixo. Mas quem está carregando o mesmo peso de eixo, que é o peso de solo, é os pneus. O Jeep está em cima de molas. Então, o peso até não importaria muito. Quem se ralaria mais é o pneu, não necessariamente o Jeep em si. E eles não são tão mais pesados assim também. Os moinhão abertos, eles não são tão monstruosos assim, que eu até peguei na mão lá na Fena Jeep, lá quando a gente foi, e não é absurdo. Tá? A diferença deve ser 2, 3 quilos, não é muito mais que isso, porque ele é bem moldado, então ele consegue ser mais compacto. Vamos dizer assim, ó, ele tem a estrutura onde realmente precisa ter a estrutura. Acredito que eu fui claro. Qualquer coisa de novo aí, ó. Falo para todo mundo, ó, que eu respondo. Pergunta de novo aí, qualquer coisa que ficou alguma dúvida, que a gente tenta ajudar de alguma maneira diferente. Eu não comecei a fazer ainda, gente, que acaba a gente... Até eu vou esclarecer aqui. A gente está gravando o Bebe Responde, a gente gosta muito de gravar, a gente já falou para vocês. Só que às vezes domingo não dá. Aí sábado a gente quer esperar ter mais pergunta, porque a gente tenta ajudar o máximo que a gente pode, né? Sim. E aí a gente acaba tendo que gravar na segunda de manhã. Mas eu quero fazer, tipo, mostra a garrafa para vocês, a alavanca. Eu queria fazer alguns ensaios, assim, em pecinhas, tipo um aramezinho, fazer uma estrutura para mostrar para vocês. Não consegui fazer nada disso ainda, mas daqui a pouco a gente consegue fazer. Sim. Então, quando ficar uma dúvida aí, comenta de novo aí que a gente tenta ajudar, elaborar, mostrar, fazer um projetinho, assim, para trocar uma ideia. Próxima pergunta, então? Uhum. A próxima pergunta é do Heriberto Ventura. Bom dia, Ezequiel. Reduzida do meu Jeep está pulando a marcha. Quando acelera, cai em neutro. Será regular os parafusos de ajuste? Ele é de Natal, Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Olha, longe. Uhum. Outro lugarzinho que a gente não conhece. Tem que fazer tem que fazer um tour. um tour. Quem sabe até de Jeep, né? Olha, eu me agrado. Heriberto. Heriberto. Então, Heriberto, pulando a alavanca, ficando em neutro. Heriberto, assim, ó, vou te dizer relatos meu que aconteceu comigo já e que aconteceu com algumas pessoas que eu consegui ajudar de alguma maneira. Assim, ó, na haste que vai para a alavanca da reduzida, por exemplo, da tração, vamos pela tração, é indiferente porque as duas funcionam basicamente no mesmo sistema. O que acontece? Ele tem uma haste com uns intervalos que vai uma esfera com uma mola. Aquela esfera e aquela molinha, elas têm que estar em ótimas condições. Por quê? Porque quando a gente engatou, por exemplo, direto, ela tem que manter um garfo com uma engrenagem no meio posicionada naquele lugar. Só que essa engrenagem, de forma nenhuma, ela tem que fazer força para sair. Ela não pode fazer força para sair, ela tem que ficar bem engatada nas engrenagens, na luva. E trabalhar ali, ponto final. O que acontece? Às vezes, é raro, acontece dessa molinha da esfera quebrar e ela começa a não segurar a alavanca. Então ela vai criando uma resistência com o tempo e pum, pula a alavanca.
Aí seria a mola, né? Só que quando acontece isso aí 1, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, a gente não mexeu na mola, 5 vezes, 6 vezes, o que acontece? Esse sincronismo desses dentes que engata a luva, ele começa a arredondar os cantos. Então, a alavanca estando engatada, e quando ele começa a forçar o Jeep, ou rural, ou F1000, não importa qual, o sistema é basicamente o mesmo, ele começa a arredondar esses cantos aqui, e ele começa a forçar, pum, e escapa. Então, quando ele começou a escapar já muitas vezes, mesmo estando essa molinha quebrada dessa haste, não vai resolver o problema. Aí teria que abrir a reduzida para resolver esse problema. Existem meios de, primeiro, trocar o conjunto, e também tem quem faz o tal de frisamento. Tem muitos torneiros que fazem. Eu não faço, tá? Eu não faço. Sei mais ou menos como faz, mas eu nunca fiz e aqui não tem muito na minha área, na minha região, então não tem nem por que eu fazer, né? Mas tem como dar uma pesquisada no YouTube aí sobre frisamento de engrenagem, que tu vai entender como é que funciona o sistema. Porque esse dente que está gastinho, que ele está inclinado, a gente vai ter que comer a parte dele do fundo lá, para ele conseguir ficar reto de novo. Que quando ele engatar nos dentes, ele não querer ficar saindo fora, cuspindo fora. Então ele vai ficar encaixado e vai ficar trancado aqui. Então tem como resolver também. Só que desmontar, não tem como fugir disso. Vai ter que desmontar. Qualquer coisa aí faz no teu, vê, desmonta. Vê se a mola está quebrada primeiro, que é uma tampinha na lateral. Que tem ali, tu vai tirar, vai ser uma molinha, vai ser uma esferinha. Vê se a esfera não está machucada, que às vezes acontece da esfera gastar. Se a molinha está quebrada, bota uma molinha nova. Experimenta, de repente o teu não salta mais. Tá? Às vezes acontece, saltou 6, 7 vezes e não gastou a engrenagem. Pode acontecer também, a vibração acaba desengatando. Faz esse teste. E comenta aí qualquer coisinha que tu fizer, pra gente saber o que aconteceu e o que tu conseguiu. Tá bom? Qualquer dúvida, comenta aí. Vamos pro próximo? Vamos pro próximo. É do Leonardo Azevedo. Boa tarde, parabéns pelos vídeos. Gosto muito do canal de vocês. Tenho um Jeep 71, motor original. Gostaria de saber como posso vedar o distribuidor e que outros cuidados devo ter ao passar na água. Pois ao passar na água, ele dá uma rachada, que creio que seja isso, ele tem uma ignição eletrônica. Não costumo andar na água com ele, mas existem eventos que precisamos. Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Tá? Sim, legal. Bem legal, né? Bem legal. É muito legal, gente. Ó, até como vocês comentem da onde vocês são. É legal a gente saber. É bem, não. A gente já falou no último Bebe Responde, é muito legal saber. É muito legal saber mesmo. Assim, Leonardo, como vedar o distribuidor, tá? Existem várias maneiras. Existe uma tal panela de pressão que eles falam, que colocam, que eu já vi uma vez, mas é uma coisa horrenda, que se tiver precisar fazer uma manutenção, o cara chora. O que tu pode fazer, tá? No motor 4 cilindros, aqui na minha região, antigamente, eles pegavam uma luva e usavam uma luva ali, amarravam uma luva, furavam os dedos, apertavam nos cabos, 5 cilindros dá. Se tu conseguir uma luva com uma liga de 7 dedos, daria também. Mas não é o caso. O que eu vou te dizer que um amigo meu, tá? Um amigo meu fazia, que ele me contou, me mostrou como é que ele fazia, que funcionava e disse que nunca teve problema. O que é? Existe para vender, tá? Graxa náutica. Ela é uma graxa que ela é altamente viscosa. É tipo assim, ó, imagine um silicone, uma consistência de um silicone que nunca seca. Essa seria a graxa náutica. Ela veda de vez. Não, Jason, não bate aí. O rabo do Jason tá derrubando a câmera. Graxa náutica, aí tu vai colocar tipo nos cabos de vela na ponta ali onde tem aquela borrachinha, tu vai passar um pouquinho, vai engatar no distribuidor, vai pegar a base do distribuidor embaixo, passar um pouco de graxa náutica, encaixar. Ela é como se fosse uma massa de calafetar, tá? A massa de calafetar ela tem um pouco de um tipo de algodão, tecido nela, mas a graxa náutica não, ela é só uma resina, é uma coisa estranha, mas ela é bem pastosa. Então tu vai passar ali naquelas partes. O que ele fazia, que é uma coisa interessante. Fazia um furinho
mais ou menos aí de uns 3 milímetros, 4 milímetros, e pegava um tubinho de plástico, um bom uma mangueirinha de PU, e fura o distribuidor em cima, a tampa, e coloca ali, tá? E ele pegava um pedacinho de mangueira e até uma ciência meio absurda, né? Mas ele me garantiu que funcionava muito bem. Então eu estou te passando a receita. Eu não fiz. Para pegar aquilo ali e botar no vácuo. Porque é só para retirar a umidade. Não vai ter problema de puxar o vácuo ali do motor, puxar água, por exemplo. Não, porque está vedado. Então, se entrar algum tipo de umidade, ele vai sugar aquele vácuo. Ele me garantiu que funciona, ele andava mergulhado por cima do capô, ia embora. Então eu acredito que seja válido. A outra alternativa, só que tem um custo razoável, seria a Igniflex, que vai ficar com as bobinas sem distribuidor, vai subir tudo, vai ficar bem mais alto. E uma FT também, uma injeção eletrônica, que vai controlar as bobinas, e pode botar até atrás do painel, também seria outra alternativa. Mas essa distribuidora é interessante. Dá uma pesquisada também, alguma coisa nos fóruns aí, que tem algumas receitas. Mas essa da graxa náutica eu achei mais viável, que é bom para manutenção depois do dia que precisa. Tá bom? Espero ter te ajudado. Qualquer coisa comenta aí. Vamos para a próxima? Próxima e última? Próxima e última. É do Luiz Bandini. Rotax vale a pena ou não? Dianteira da F75 Dana 44. É o que é o nosso. Só não é um eixo de F75 nosso, é do Iris encurtado, mas que é mais curto, né? Mas é o Dana 44 também. E tem um Rotax na frente. O nosso é um 44 também. A gente colocou o Rotax na dianteira. Tem roda livre na dianteira. Esse fim de semana a gente não filmou, mas uma hora dessa a gente vai passar ele de novo, vamos filmar, né? A gente viajou com ele, deu uns 250 quilômetros mais ou menos. E a gente tocou numa rua paralela de chão, estrada de trator. Eu não tinha usado o bloqueio Rotax ainda. A gente foi numa rua paralela, uma rodovia nossa aqui, que é caminho de trator. Então é areia, barro, alagado. E eu toquei assim de boa, pensando que era tranquilo, e não era nem um pouco tranquilo. Até tem um barrinho aí perdido aqui, ó. Aqui, só toquei uma água. E eu liguei a tração na dianteira, o bloqueio. E... cara, eu é punk. No momento que eu liguei o bloqueio e tracionei e engatei uma segunda reduzida, o troço se transformou. Ele puxa tanto a dianteira que a direção chega a querer ficar reta. Ele não quer nem virar, ele quer ir reto. Ficou uma diferença monstruosa, tá? O interessante também, depois que eu saí do atoleiro, eu fiquei na areia fofa, eu sentia que a dianteira que estava obedecendo. A traseira, tipo assim, estava meio que insignificante. Mas a dianteira estava puxando, ele me obedecia, ele estava na mão, na areia, fofa. Então eu achei bem interessante, tá? Na areia, por exemplo, nenhuma vez deu estalo diferencial. Nenhuma vez. Como eu falei na outra vez no Bebe Responde, no anterior, né? Uhum. Ele estralou no chão firme, que era gramado, lá do sítio dos pais da Maitê. Então ele deu um estalinho ali numa curva de 90 graus, deu um só. Eu acho que é muito válido, viu, Luiz? Como eu falei, desde o início que a gente instalou o bloqueio Rotax, eles não estão patrocinando a gente, eles não estão em parceria, não estão nada. Simplesmente, eu gosto de dizer para vocês como está a minha experiência. Eu acho que vale a pena. Não só vale a pena porque ele funciona, mas vale muito a pena por causa do custo-benefício dele, que é muito mais barato. Não tem bloqueio mais barato que esse. Não tem. O bloqueio mais barato que um Rotax seria soldar. Sim. Soldar ali as engrenagens, fazer aquele bloqueio parcial, que é 100% com só a engrenagem enchida. Aquilo lá funciona também, só que se der um pegão forte mesmo, ele vai estourar uma planetária. Eu já vi estourar. Mas... então o custo-benefício dele, o efeito, a praticidade dele ser automático e fazer uma conversão e ele compensar, acho que vale muito a pena. Isso é esse aqui eu falando. Vou usando com o tempo. Qualquer notícia triste que eu tiver ou ruim, eu vou passar para vocês. Pode ter certeza. Mas a princípio, eu não tenho nada a me queixar. Tá 100%. Tá bom? Tá ótimo. Qualquer coisa, comenta. É isso? Encerramos hoje. Então tá aí, gente.
Muito obrigado por ter assistido. A gente vai pegar a nossa aguinha, nosso copo que a gente ganhou da Bianca e do Wolfram. E até mais, gente. Até o próximo vídeo. Vez.